está com a palavra. Obrigado, Excelência. Primeiramente, bom dia, boa tarde a todos. Gostaria, primeiramente, de cumprimentar Vossa Excelência, presidente desta colenda Quinta Câmara de Direito Criminal, também relatora do feito, na pessoa de quem cumprimento todos os desembargadores integrantes desta Câmara. Cumprimento também os nobres colegas advogados e advogadas. Cumprimento todos os servidores, e especialmente José Ivan, que ontem me auxiliou. Cumprimento todos os presentes. Pois bem, Excelência, cuida-se de ordem de habeas corpus contra decisão que decretou a quebra de sigilo bancário. Quem decretou foi o juízo do Tribunal do Júri de Joinville, e a ordem de habeas corpus é justamente contra essa decisão. Pois bem, Excelências, é de conhecimento que a quebra do sigilo bancário está prevista no artigo 1º, parágrafo 4º da Lei Complementar 105 de 2001. O parágrafo 4º é bem direto. Ele diz o seguinte: a quebra do sigilo poderá ser decretada quando necessária para a apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito, do processo judicial, especialmente nos seguintes crimes. Então a lei elenca alguns delitos. Embora exista discussão doutrinária se esse rol é taxativo ou não, o certo é que esse rol ele dá uma direção. São delitos que geralmente envolvem operações financeiras onde há algum tipo de operação financeira fraudulenta, capital ilícito. Isso é um norte. Pois bem, vejamos o que foi decidido pela autoridade coatora, a decretação do sigilo bancário. Sua Excelência diz o seguinte: o fumus commissi delicti é exteriorizado através da decisão que decretou sua prisão preventiva, a cujos fundamentos me reporto. Por outro lado, o perigo in mora é evidente, posto que, conforme descrito pela autoridade policial, o investigado encontra-se foragido, não se vislumbrando a possibilidade de outras diligências para sua localização. Diante do exposto, decreto a quebra do sigilo bancário do investigado. Pois bem, Excelências, analisando a decisão, é possível perceber que o sigilo bancário, que guarda respaldo no direito fundamental à intimidade, à privacidade, somente pode ser restringido, violado, nas hipóteses da lei, ou seja, a apuração de infração penal. O que nós podemos visualizar no presente caso é que a fundamentação da respeitável juíza foi única e exclusivamente com o intuito de localizar o réu foragido, o que não preenche os requisitos legais. É importante mencionar que, no caso concreto, o paciente já foi pronunciado, já há até data da sessão plenária marcada para 23 de abril do próximo ano. Já há, inclusive, sessão plenária marcada. Não há notícias de que o paciente tenha ameaçado testemunha, a vítima, ou seja, a decisão de quebra de sigilo bancário, ela é unicamente no sentido de encontrar o réu foragido, e não para a apuração de um delito, de uma infração penal. Inclusive, não há lei, não há crime sem lei, ou seja, não há crime sem lei anterior que o defina. E na nossa legislação pátria, até o dia de hoje, não há o crime de estar foragido. Ou seja, se pudéssemos interpretar a decisão por esse sentido, não há uma infração de se evadir, de estar em local não sabido. Nesse sentido foi o que foi decidido no HC lá no STJ, o HC 133.347 de Pernambuco. Peço vênia para ler rápida parte da emenda. O ministro Og Fernandes diz o seguinte: não se pode, contudo, descuidar que a inviolabilidade dos sigilos é regra e que a quebra a exceção. Em razão disso, exige-se da decisão que restringe a garantia constitucional concreta fundamentação,
No caso concreto, houve a quebra de sigilo bancário do investigado e seus genitores com vistas a viabilizar a localização do réu que se encontrava foragido. Ocorre que a invocação de localizar o réu não é por si só suficiente a justificar o afastamento da regra constitucional da inviolabilidade dos sigilos. Ou seja, é julgado que é exatamente parecido ao nosso caso dos autos. Uma decretação de sigilo bancário que não guarda respaldo na lei. Mas o constrangimento legal não para por aí. Não bastasse tais fatos, foi emitido um ofício às instituições bancárias e financeiras onde o paciente tem conta bancária. E nesse ofício, além da quebra do sigilo bancário, o ofício também requisita número de linha telefônica, e-mail da linha de aparelho celular, tablet, smartphone, logs de acesso, endereço de IP, conteúdos que não se referem à quebra de sigilo bancário, mas sim quebras de dados telemáticos do paciente. Uma coisa não tem a ver com a outra. O supramencionado ofício extrapola o quanto decidido e o quanto pedido pela autoridade policial e decidido pela autoridade coatora e invade a seara de dados telemáticos, de internet, telefone, sem que haja decisão nesse sentido, o que é gravíssimo, excelências. Excelências, o conteúdo fundamental de um direito, ele só é realmente verificado, testado, em situações como essa, em que de um lado temos o compreensível, o legítimo interesse do Poder Judiciário de ver sua decisão cumprida, sua decisão judicial cumprida, e do outro o direito à intimidade, o direito fundamental à intimidade do paciente, que mesmo foragido, continua sendo sujeito de direitos. Portanto, excelências, reivindica-se a concessão da ordem para cassar a decisão objurgada, vez que ausente da devida fundamentação inidônea, inválida, e quaisquer ofícios recolhidos e tornados sem efeitos. Grato pela oportunidade. Boa tarde a todos. Muito obrigada, doutor Bruno.